Amém. Eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Eu vou apresentar o pregador dessa noite, amém, irmãos? Eu sou muito suspeito para dizer qualquer coisa sobre ele. A única coisa que eu posso dizer é que ele é um homem que tem tentado fazer a vontade de Deus. Mesmo com todas as dificuldades, com todas as provações, com todos os desertos, eu posso dizer que ele tem vencido, graças a Deus, né? A graça de Deus, e ele tem superado as dificuldades. Então eu gostaria de que você desse uma salva de palmas para o Senhor, pela minha vida. Sou eu o pregador dessa noite. Amém. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Jonathan, eu sei exatamente o que você estava passando aqui ainda agora, viu? O frio na barriga, o nervosismo é normal. Com o tempo, isso vai passando. Eu já ministro a palavra de Deus já há algum tempo e eu sinto a mesma coisa toda vez que eu subo nesse altar, porque eu sei a responsabilidade que é estar na frente de uma igreja para pregar a palavra de Deus, algo que não vem de mim, algo que eu não escrevi, que nem passou pela minha cabeça, e por isso que é uma responsabilidade tão grande a gente falar dessa palavra maravilhosa que vem de Deus. Então, nesta noite, eu queria falar, quem estava aqui domingo? Eu fiz uma pergunta aqui domingo, alguém lembra qual foi? Ninguém lembra, não? Onde está a sua alegria? Não foi isso? E hoje eu quero te fazer uma outra pergunta. Qual é o principal propósito da sua vida? No que você tem colocado todas as suas forças? Ao que você tem dedicado os seus esforços, a sua vida? Mais uma pergunta. Fabrício, você está fazendo muitas perguntas filosóficas, mas eu acredito que essa pergunta seja uma das perguntas principais que você tem que fazer na sua vida. Se você conseguir responder essa pergunta, eu creio que você já andou mais da metade do caminho para ser um homem e uma mulher de Deus. Se você entender exatamente o que quer dizer essa pergunta e saber como responder, eu acho que você já tem o suficiente para entender por que você está aqui nesta noite. Depois que a gente passa por determinadas coisas nas nossas vidas, depois, por exemplo, que o deserto que eu passei, por uma doença que eu não sabia, depois descobri que fui diagnosticado com câncer, e passar por um câncer, a gente começa a ver a vida de outra maneira. A gente começa a fazer esse tipo de pergunta. Às vezes você vai perguntar, mas eu sou muito novo para estar pensando nisso. Ou então você vai pensar, eu sou muito velho para estar pensando nisso de novo, né? Para quê? Talvez você pense que é muito novo, que é muito velho, e talvez você não pense nisso de forma alguma. Mas quando você passa por determinadas coisas, você começa a se perguntar, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui nessa igreja? Qual é o propósito disso tudo? Por que eu tenho que passar por um deserto desses? Por que eu tenho que passar por tanto sofrimento? Você consegue responder essa pergunta? Por que a gente tem que passar? Eu me lembro de Jesus Cristo no deserto. Vocês conhecem essa passagem? Mateus 4. Jesus Cristo foi levado ao deserto pelo Espírito. Pelo Espírito Santo, não é isso que a palavra de Deus diz? Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. E ele teve que ficar 40 dias e 40 noites com sono, com frio, com fome, com calor durante o dia, com frio durante a noite, e 40 dias sem comer, sem beber água. 40 dias. E quem levou ele para lá? O Espírito Santo. Foi o diabo que levou? Foi alguma outra pessoa que levou? E apesar de tudo isso, com frio, com fome, com sede, com sono,
ainda tem o capeta para ir atentar, né? Aí chega o capeta, vendo que ele estava com fome, aí fala: você não é o Filho de Deus? Você não é o Todo-Poderoso? Transforma aí essa pedra em pães. E nós sabemos o final dessa história, mas o que eu quero dizer é isso: muitas vezes a gente não consegue entender porque determinadas coisas acontecem nas nossas vidas, mas se nós formos ver na vida dos grandes homens de Deus, o que eles passaram, o que a gente passa aqui nem chega perto, né? Se o próprio Salvador teve que passar por um deserto, por que nós não temos que passar? Então, essa é uma das perguntas que eu creio que talvez a gente possa sair daqui hoje com uma noção para responder essa pergunta. Qual é o grande propósito das nossas vidas? Por que nós estamos aqui nesta noite? O nosso tema é o quê? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É um imperativo, buscai, é uma ordem, né? Buscai. Nós temos uma ordem aqui. Esses dias eu fui lá esses dias não, já tem alguns meses já. Eu fui no consultório da doutora Jurema, esposa do nosso irmão Bruno, que é a minha cunhada. Para quem não sabe, a minha esposa é irmã da irmã Jurema, esposa do irmão Bruno. Amém? E nós estávamos lá, a gente foi fazer uma visita, e tem um pequeno acervo de livros lá naquela sala, naquele hall de entrada, e eu não gosto nem um pouco de livro, né? Fui lá futricar nos livros, e fiquei olhando os títulos dos livros, e um me chamou a atenção especial. O título do livro era O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido. Eu puxei o livro e falei: vou ler. Comecei, e para minha surpresa, era de um autor que eu gosto muito, que é o Viktor Frankl. Se vocês não conhecem o Viktor Frankl, ele é um psiquiatra, psicoterapeuta austríaco, que era judeu, e ele foi levado para os campos de concentração nazistas. Ele passou por 4 campos de concentração e sobreviveu. Não tiveram a mesma sorte os seus pais e a sua esposa. Eles morreram durante o Holocausto. Ele foi o único que sobreviveu. E ele escreveu vários livros depois que ele saiu, e um deles é justamente esse: O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido. E ele conta a experiência dele, de como ele conseguiu passar pelo Holocausto e ainda manter a esperança, manter a fé. E eu comecei a ler o livro, e ele começa o livro trazendo algumas estatísticas. As estatísticas eram sobre estudantes norte-americanos das grandes faculdades americanas, e eles queriam saber por que aqueles jovens estavam se matando. O que estava acontecendo com essas pessoas? Por que os jovens da classe média alta, que chegaram num nível que poucas pessoas conseguem chegar no mundo, e por que eles estavam se matando, e foram entrevistar aqueles que tinham tentado e não tinham conseguido se matar? E quando eles perguntavam: o que aconteceu? O que aconteceu com você para você tentar tirar a sua própria vida? Você pertence à classe média alta e rica, do país mais rico do mundo. Você estuda na melhor faculdade do mundo. Você tem casa, você tem conforto, você tem dinheiro. O que está faltando na sua vida? Por que você tentou fazer isso? E a resposta era o seguinte: eu não tenho mais sentido na vida. Eu não consigo ver sentido na minha vida. E eles fizeram essa pesquisa, eles estenderam para outras faculdades, e a resposta era sempre a mesma: pessoas bem-sucedidas, ricas, com grau de intelectualidade alto, mas não tinham mais sentido na vida. Tinham perdido todo o sentido. Aí eu pergunto: o que adianta? O que adiantou? Eles chegaram onde queriam, muitas vezes era o sonho da vida deles entrar naquela faculdade. E quando eles chegaram lá, eles perceberam que todo o esforço, toda a dedicação, todas aquelas horas de trabalho, de estudo, não tinha sentido, não tinha perdido sentido. E ele começou a estudar,
e a partir da própria experiência que ele teve nos campos de concentração, ele buscou uma resposta. Por que aquelas pessoas não tinham mais sentido na vida? E uma das respostas que ele encontrou é porque o sentido que elas tinham colocado na vida era cultural. Ou seja, elas que criaram. Quando eu falo cultural, vem de cultuar, vem de criar, vem de cultivar. Elas criaram o sentido para a vida delas. E a conclusão que ele chegou foi o seguinte: o sentido da vida não está naquilo que nós criamos. O sentido da vida não vem de nós mesmos. Se você buscar sentido na sua vida, você vai criar um sentido, você vai criar. Você vai colocar como seu objetivo entrar naquela faculdade, casar com aquela pessoa, ter aquele carro, ter aquele apartamento, comprar a sua casa, e você vai criando objetivos para a sua vida culturais. Você acha que está na igreja porque você quer ser próspero. Não existe a teologia da prosperidade. Então as pessoas começam a achar, vão para a igreja porque eu quero ficar milionário. Aí vão para a igreja porque eu quero me casar, eu quero um marido, eu quero uma esposa. Aí vão para a igreja porque porque eu quero entrar naquela faculdade, eu quero aquele emprego, eu quero isso, eu quero aquilo. E nós vamos criando objetivos e mais objetivos. E a gente acha que isso vai dar um sentido para a nossa vida. Não é assim? E a gente passa a vida toda assim. E de repente, quando a gente chega onde a gente queria, a gente vê que aquilo não é tudo aquilo que a gente esperava que ia ser. Porque a gente criou um sentido na vida. E aquelas pessoas tinham criado esse propósito na vida delas. Mas o verdadeiro propósito, ele não pode ser criado por nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, do versículo, vamos ler a primeira parte, do versículo 19 ao versículo 21. E eu quero usar essa passagem aqui para ilustrar exatamente o que eu estou falando aqui, e o que o Victor Frankl, que escreveu esse livro, ele quis dizer. Talvez seja um dos exemplos que mais marcou a minha vida, foi essa história desse homem de Deus aqui. Eu me lembro que quando eu me converti, eu vi uma pregação sobre essa passagem aqui, e eu me lembro o impacto que teve na minha vida, porque tem alguns ensinamentos que esse jovem aqui, esse profeta, ele tem a nos ensinar. Diz assim a palavra de Deus, primeiro livro de Reis, no capítulo 19, vamos ler do versículo 19 até o versículo 21, amém? Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Agora abra a sua Bíblia lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 1 ao 14, e depois nós vamos fazer algumas observações a respeito desse texto, amém? Segundo Reis 2, do 1 ao 14, diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu a Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu servo, elevando-o por sobre sua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó.
Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-a em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e outro, e Eliseu passou. Amém? É um texto longo, eu sei, mas eu queria que nós refletíssemos na vida desse jovem aqui, profeta, o jovem que foi escolhido por Deus para suceder o grande profeta Elias. Eu tenho certeza que você já ouviu falar da história do profeta Elias, aquele profeta que batalhou com os 500 profetas de Baal, que orou, o fogo caiu do céu e consumiu toda aquela oferta que ele tinha colocado no altar e tinha molhado, e diz que o fogo lambeu até a água que ele tinha colocado sobre o altar. E eis aqui o sucessor desse profeta, Elias. Mas é interessante uma coisa, observa aqui no versículo, vamos voltar aqui, versículo 19, partiu pois Elias e achou a Eliseu. Talvez vocês podem imaginar, eu até imaginei, que isso teria sido uma escolha aleatória. Elias passando ali, viu Eliseu, pegou a capa e jogou. Não, não foi aleatória. Naquele tempo existia a chamada escola de profetas em Israel, e Eliseu era um desses discípulos. Então Elias conhecia Eliseu, Elias sabia quem era Eliseu, e a palavra de Deus diz que ele passou e jogou a capa sobre Eliseu, e ele diz o seguinte: então no exato momento em que Elias fez isso, o que Eliseu estava fazendo? O que Eliseu estava fazendo? Trabalhando. Eliseu estava trabalhando. Irmãos, não ache que o Senhor vai usar alguém ocioso. Não seja pego ocioso, não seja pego se espreguiçando, não seja pego sem fazer nada. Eliseu estava trabalhando. Ele era um aluno da escola de profetas, mas naquele exato momento ele estava com 12 juntas de bois lavrando a terra. Ele estava trabalhando. E no momento em que Elias joga a sua capa sobre ele, ele larga tudo. E o que ele faz? Deixa eu ir, me despedir da minha mãe, beijar o meu pai, beijar a minha mãe. E o que Elias fala para ele? Você pode ir, mas você sabe o que eu fiz com você. Você sabe.
Nós podemos falar mal dos judeus até em certo ponto, porque eles rejeitaram a Jesus. Só que uma coisa nós temos que admirar nos judeus: eles sabem, eles conhecem a doutrina deles, eles conhecem o Deus que eles serviam, eles conhecem, eles sabem. Quando eu estive lá em Israel, eu fui lá no Muro das Lamentações, você não vê nenhum judeu com um livro na mão. Quando eles chegam lá no Muro das Lamentações, eles vão na biblioteca, eles abrem o livro lá e eles ficam fazendo aquele movimento lá. Os irmãos já viram, né? Ou quando eles chegam lá no muro, eles, sem nada, eles começam a orar, daquele movimento característico que eles costumam fazer. E eu conversei lá com um israelense que estava lá, e eu falei, esse livro aí, ele falou, não, esse ali é a Torá, é o livro, o Pentateuco. E ele falou, eles sabem de cor esse livro. Se você perguntar qualquer coisa para eles, eles sabem de cor. Desde pequeno, eles são ensinados a decorar o livro, a ler tudo. Então, Eliseu sabia o que tinha acontecido naquele exato momento com ele. Por isso que o profeta falou, você sabe. Você pode ir, você pode se despedir da sua mãe, do seu pai, mas você sabe o que eu fiz. Você sabe o que está fazendo aqui nessa noite? Eu fico me perguntando às vezes, será que eu sei o que eu estou fazendo na igreja? Será que eu tenho a dimensão do que representa? Você sabe o que Jesus Cristo fez por você na cruz? Nós temos a noção, a dimensão do que isso significa. Eliseu tinha, o que tinha acabado de acontecer com ele, Eliseu sabia. Será que nós sabemos, irmãos? Será que nós temos tido esse mesmo conhecimento de Deus, como Eliseu tinha, da palavra de Deus? É por isso que muitas vezes aqui, na escola dominical, a gente fica batendo nessa tecla. Venham à escola dominical. Um crente que não sabe, ele passa vergonha. Ele não vai saber quando for Deus que está falando com ele. Ele não vai saber, ele não vai ter discernimento quando alguém falar com ele, lançar uma palavra, às vezes até uma profetada, né, pastora? Ele não vai entender, ele não vai ter discernimento espiritual, porque ele não sabe, porque ele não lê a Bíblia, que é o básico que um cristão tem que fazer. Ele não conhece a palavra de Deus. Mas Eliseu sabia, e o profeta disse, eu conheço você, Eliseu, eu sou seu professor na escola de profetas, e eu sei que você sabe o que acabou de acontecer com você. Você acabou de ser escolhido para ser o meu sucessor. Você sabe disso. Ele tinha noção do que tinha acontecido com ele. Você sabe, tem a noção do seu chamado? Você sabe a dimensão do seu chamado em Cristo Jesus? Você sabe o que aconteceu na cruz? Talvez você entrou aqui a primeira vez, eu não sei, eu não conheço toda, a maioria eu conheço. Talvez você entrou aqui nessa noite e você ainda não sabe o que Jesus Cristo fez na cruz. Por que Ele morreu na cruz? Mas eu quero te dizer que Ele morreu na cruz para te salvar, para te dar vida eterna, para você morar nos céus. Foi por isso que Ele morreu lá. E nós temos que saber, nós temos que ter noção do que Jesus fez por nós. É interessante que Elias permitiu que Eliseu fosse. Aí o que ele fez quando ele chegou lá? Pegou os bois, né? Era muito boi, eu fico imaginando que foi um churrascão, né? 12 juntas de bois, ele matou todos, assou, deu para o povo e comeu também. Aí sabe o que ele fez com o arado dele? Ele queimou. O que eu aprendo com isso? O que isso significa, irmãos? Quando Deus nos chama, queime todo o seu passado. Deixe o seu passado para trás. Queime tudo, para você não ter motivo para olhar para trás. Não tenha mais, não deixe nada do passado atingir mais a sua vida. Eu sei que vai, as lembranças, né? Eu sei que
Eliseu sentiu saudade da família dele, é claro que sentiu, mas ele fez questão de queimar. Ele queimou tudo, fez uma fogueira. É como se ele estivesse dizendo ali, como se fosse um símbolo: eu não tenho mais nada aqui, agora a minha vida é seguir o profeta Elias. Você já queimou tudo do seu passado? Quais são as lembranças que você ainda está guardando no seu coração do passado, que impedem você de andar com Deus? O que está impedindo você de andar com Deus? Ele queimou. Uma vez eu li sobre as guerras espartanas e sobre a história grega. Os espartanos, tinha muitas vezes que eles iam conquistar determinados territórios, e eles iam em navios. Quando eles chegavam naquele país ou naquela ilha, quando eles viam um exército que vinha ao encontro deles, e eles percebiam que o exército era muito maior do que eles, e que provavelmente eles poderiam morrer, geralmente o líder deles, sabe o que o líder fazia? Queimava os navios. Falava assim: agora ninguém mais volta, ou você morre ou você luta, porque eles começavam a temer, né? Começavam a se acovardar. E o general fazia exatamente isso: queima todos os navios, ou a gente morre aqui, ou a gente ganha essa batalha. Meus irmãos, o cristão tem que ser assim: queima tudo, porque ou você morre por Cristo, ou você vai até o fim com Ele. Não tem mais volta. Tem que ser assim a vida do cristão. Não adianta olhar para trás e procurar algum navio, algum barquinho. Não volta mais, irmãos. Não retroceda. Queime tudo que te liga ao passado. É o pecado? Peça perdão a Deus, deixa e esquece. É um trauma, é uma dor, é um deserto, é uma doença, esquece. Deus já te deu a provisão para isso tudo. Jesus Cristo já morreu por você na cruz. Ele te dá um caminho agora para você andar. Não olhe mais para o outro caminho que você andou até hoje. Esqueça, queime tudo que está para trás. Eliseu queimou. Ele queimou tudo. Ele deixou tudo que o prendia. E quando ele estava andando, essa outra passagem é interessante. Ele começou a andar com Eliseu. E chegou um tempo em que Elias seria tomado num redemoinho. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas parece que todo mundo sabia, menos Elias, né? Todo mundo chegou para Eliseu: você sabe que é hoje? Não, é hoje. Deus vai tomar o seu mestre, o profeta Elias. Ele fala: não, eu sei, mas fica caladinho aí, que deixa quieto, deixa acontecer. E aí interessante que Elias chega para Eliseu e fala assim: ó, você vai ficar aqui. Se eu não me engano é em Gilgal. Você fica aqui que eu vou... Não, você fica aqui, eu vou até Gilgal. O que Eliseu diz? Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Eu não te deixarei. Parecia que Elias estava testando até onde Elias iria com ele. Não, a gente tem essa sensação, né? Parecia... Aí, de novo ele fala: ó, você fica aqui que eu vou até Jericó. Ele: não, negativo, eu vou contigo. Não, você fica aqui. Aí a última foi o quê? Eu vou até o Jordão. Você fica aqui que eu vou até o... Não, eu vou contigo, tão certo como vive o Senhor. Parecia que foram 3 testes, foram 3 vezes. Eu vou lá, mas você fica aqui. Parecia que ele estava tentando relembrar Elias, que um dia ele tinha chamado ele para andar com ele. Não é isso? Mas e que história é essa? Você me chama e de repente eu tenho que ficar aqui e você vai lá sozinho. Parece que muitas vezes Deus nos coloca em situações que Ele está testando até onde nós vamos andar com Ele. Até onde você está disposto a andar com Deus. Às vezes a gente se cansa, não se cansa? É verdade. Às vezes é cansativo. Às vezes é difícil. A gente tem que passar por muitas provas, por muitas tentações. O mundo está o tempo todo nos bombardeando com os seus, como a gente diz, os seus prazeres, né, os seus divertimentos. E quando eu digo isso, irmãos, quando eu falo que nós criamos objetivos para as nossas vidas que são culturais, eu não estou dizendo que isso é ruim.
Eu estou querendo dizer que nós devemos ter entendimento de separar o que é principal do que é secundário. É ruim a gente pedir uma vida mais confortável para Deus? Não. É ruim a gente pedir um casamento para Deus? Não. É até a vontade de Deus. É ruim a gente pedir para estudar numa boa faculdade, ter uma boa casa, uma casa? Não, tudo isso é a vontade de Deus, e isso agrada a Deus. Mas a partir do momento que a gente coloca isso como o objetivo principal das nossas vidas, tudo perde o sentido. Era isso que aquelas pessoas viviam. Eles colocaram toda a sua vida, todo o seu esforço naquilo. E quando eles perderam aquilo, ou quando eles alcançaram aquilo, não tinha mais sentido. O que aconteceu na vida de Eliseu? Eliseu nós vimos aqui que ele era um pecuarista, ele cuidava dos gados. Provavelmente ele estava ali arando porque era a profissão dele. Era o que ele ia fazer o resto da vida dele, provavelmente, porque era cultural, era cultura, então era aquilo que ele queria fazer. Mas um dia, Deus o escolheu, e usou o profeta Elias para colocar uma capa nele e dizer: a partir de hoje, você vai me seguir, você vai me acompanhar, você não é mais um lavrador, você não é mais um pecuarista, você agora é um profeta de Deus. Quem foi que escolheu ele? Quem foi que decidiu que ele seria um profeta? Foi ele? Foi ele que escolheu ser profeta? Quem foi que escolheu? É isso que eu estou querendo dizer. O sentido da vida não vem do seu coração, ele vem do coração de Deus. Deus que escolheu qual é o sentido da sua vida, e você tem que descobrir isso em Deus. Por isso que eu perguntei no começo aqui, qual é a principal motivação? Qual é o verdadeiro propósito, o principal da sua vida? Porque muitas vezes a gente quer ser bem sucedido, a gente quer passar num concurso, a gente quer ter uma boa casa, quer ter um bom casamento. Aí eu pergunto, para quê? Onde você quer chegar com isso? Para quê? É um fim em si? Porque se foi um fim em si, quando você chegar lá, você vai ver que aquilo não é nada, não valeu de nada todo o esforço. Quando a gente cria um fim em si, aquilo é o que eu quero e acabou. Mas a gente pergunta, por quê? Para que você quer isso? Qual o objetivo que você quer alcançar fazendo tudo isso? Você dedica todo o seu tempo, toda a sua energia, toda a sua vida para alcançar um objetivo. Para quê? A Bíblia tem resposta para isso? Tem. O apóstolo Paulo já nos ensinava isso. Tudo o que você for fazer, seja por obras, seja por palavras, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o grande objetivo das nossas vidas, é fazer tudo para a glória de Deus. E Eliseu, ele entendeu, ele sabia o que tinha acontecido com ele, ele sabia para o que ele foi chamado, ele entendia qual era o propósito. A partir daquele momento, ele entendeu qual era o propósito do resto da vida dele. E ele foi testado, foi pelo próprio Elias. Você fica aqui que eu vou ali, a Gilgal. Não, eu vou contigo. Porque ele foi chamado, irmãos, para andar com o profeta. Ele tinha que aprender com o profeta. E ele foi testado. E quando chegou o grande momento em que Elias seria arrebatado, foi um dos poucos homens que não conheceu a morte na Bíblia. Qual foi o outro, pastor? Enoque, né? Enoque não conheceu a morte. Elias também não conheceu a morte. É engraçado que algumas pessoas também não acreditaram que Elias tinha sido levado num redemoinho aos céus. Inclusive os próprios discípulos dos profetas falaram, a gente vai procurar o corpo dele, beleza? Aí Eliseu falou, não adianta, não vai achar. Não, a gente vai esse mês, insistiram, então tá bom, vai. Durante 3 dias eles procuraram o corpo do profeta e voltaram e falaram, a gente não achou. Aí Eliseu falou, eu não falei para vocês? Ele está no céu essa hora. Mas antes de Elias ser arrebatado, acontece mais um fato bastante interessante na vida de Eliseu. Ele insistiu em andar com Elias, porque ele sabia que o propósito era aquele. Nós temos que andar, irmãos, até o final. Muitas coisas vão tentar impedir, vão. Muitas coisas vão tentar dizer, fica aqui, você não consegue mais.
você não tem nem coragem, não tem capacidade, você não tem condições de ir mais longe do que isso. Muitas coisas vão fazer com que a gente desanime e fique preso num lugar, e a gente não se desenvolva mais, não cresça mais. Muitas coisas vão fazer isso, vão fazer com que, vão tentar te dizer, você fica aqui, porque você não consegue ir mais, fica aqui no seu ensino fundamental, que você não consegue, nunca, nem sonha com a faculdade, fica aqui nesses trabalhos aqui, que você não vai conseguir. E da mesma forma vai ser a sua vida com Deus, sua vida cristã. O próprio inimigo vai tentar te dizer, não ora mais não adianta mais. Para que orar? Você não consegue, você não tem força. Não jejua não, você não consegue jejuar nem do almoço, nem do café da manhã, mas do almoço, da janta. E o inimigo vai colocar isso na sua cabeça. Fica aqui, fica estático, fica parado, você não consegue ir mais. Mas o que você vai dizer? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, que eu não vou ficar aqui, eu não vou viver uma vida estagnada, eu vou crescer, eu vou desenvolver, porque foi para isso que Deus me chamou. Deus tem um propósito na sua vida, foi para isso que Jesus Cristo morreu na cruz, para te dar um propósito, para te dar um sentido para a sua vida. Aquele psicoterapeuta lá, o Viktor Frankl, ele dizia que o homem tem uma expressão bastante conhecida, o homem tem vontade de sentido. O homem ele busca, por isso que ele vive nessa correria, ele tem que dar um sentido para a vida dele. O homem não vive sem sentido, ele acaba fazendo o que aqueles estudantes fizeram, se mataram. O homem tem vontade de sentido, mas o problema é que ele fica buscando esse sentido no mundo, nas realizações, porque ele não consegue discernir o que é principal do que é secundário na vida dele. E muitas vezes o cristão cai nessa armadilha. O cristão esquece que tudo o que ele for fazer, ele vai conseguir um bom emprego, ele vai fazer uma faculdade, ele vai construir alguma coisa, ele tem que fazer isso para a glória de Deus. Esse é o propósito da vida do cristão. Esse é o propósito. Então chega um momento em que Elias seria arrebatado num redemoinho, carros de fogo passaram por eles, e de repente ele se viu ali sozinho. Glória a Deus, aleluia. Então ele se viu sozinho às margens do Rio Jordão. Parece até tema de pregação, né? Sozinho às margens do Rio Jordão. O pastor Júlio está assistindo? Então ele estava ali. O profeta, o amigo dele, o companheiro de muitos anos, o professor, o mestre, tinha acabado de ser arrebatado. E ele se viu sozinho. Mas antes disso, Elias tinha feito uma pergunta para ele. Elias, me diga, o que você quer? Já que você está insistindo tanto em andar aqui comigo, eu falei para você ficar lá, você não ficou, falei para você, fica lá, você não quis, o que você quer? O que você quer, irmãos? Ele perguntou para Eliseu, o que você quer? Sabe qual foi a resposta dele? Mas antes de dizer qual foi a resposta e qual foi o desejo dele, eu queria te dizer que o que nós desejamos no nosso coração, todos os nossos desejos, as nossas vontades, elas são determinadas por aquilo que nós mais amamos, por aquilo que nós mais queremos, por aquilo que nós mais ansiamos, por aquilo que a gente considera ser principal nas nossas vidas. Os irmãos sabiam disso? Comece a se examinar então, aquilo que muitas vezes a gente tem um desejo, aquela vontade, é aquilo que a gente está querendo, está ansiando. E se alguém chegasse para você, o que você quer hoje? Se eu pudesse te dar o que você deseja hoje, o que você responderia? O que você quer? Qual seria a sua resposta? E o que Eliseu respondeu? Eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Aí eu fico imaginando assim, ele podia ter pedido tanta coisa, né?
O profeta pergunta: o que você quer? Eu sou o profeta que oro e cai fogo do céu. Pede o que você quer. Porque, irmãos, Eliseu ele tinha aprendido uma coisa. Ele tinha consciência de qual era o sentido da vida dele. Ele sabia pelo que ele estava vivendo. A partir daquele momento em que ele foi chamado, ele sabia. E o que ele queria? Ele queria algo para que aquilo que ele estava vivendo, para o sentido que ele deu, que Deus deu para a vida dele, ele queria viver aquilo na sua mais alta, digamos assim, plenitude. E ele desejava aquilo ardentemente. Ele queria que o que ele via na vida do profeta, ele queria ter na vida dele também. E esse desejo ele foi nutrindo, foi crescendo, porque ele sabia, é o que nós vimos lá atrás, ele sabia o que tinha acontecido na vida dele. E era isso foi isso que determinou, que moveu o coração dele para ele desejar isso. Quais têm sido os seus desejos na sua vida? O que você tem desejado? O que você pede para Deus quando você ajoelha à noite e você pede para Deus? O que você tem pedido? O que tem determinado? O que tem movido o seu coração para pedir o que você tem pedido? É para a glória de Deus? É para você exercer o seu ministério, o seu chamado? Porque era isso que Eliseu queria. Todo o desejo da vida dele era esse. A porção dobrada do que ele via na vida de Elias. Ele queria aquilo, irmãos. Era aquilo, porque aquilo era a vida dele. Se ele não tivesse aquilo, eu acho que o ministério dele tinha acabado ali. Aí que Elias falou: olha, você pediu uma coisa agora difícil. É duro esse teu desejo aí. Podia ter pedido qualquer outra coisa, mas ele queria, olha só que ousadia, né? Ele não queria o mesmo espírito, ele queria o quê? O dobro. Ele queria o dobro do espírito que estava sobre Elias. Não queira, irmãos, ficar na mediocridade, ficar só o que você já é, ou que os outros já fizeram. Busque fazer ainda mais. O que nosso Senhor Jesus Cristo: se vocês crerem em mim, vocês farão coisas ainda maiores do que eu fiz. E Elias, ele queria mais, ele queria porção dobrada do Espírito. O que você tem desejado? Você tem desejado bênçãos espirituais ou só bênçãos materiais? O que você tem buscado em Deus? O que tem sido prioridade na sua vida? Eu pergunto isso para mim mesmo, muitas vezes eu pergunto: o que você tem buscado? É porção dobrada do quê? Ou nem porção, nem nada, e nem o Espírito? O que você tem pedido para Deus? Quando você se ajoelha ali à noite, na beira da sua cama. O que tem determinado os desejos do teu coração? Eliseu estava movido por um propósito, por um sentido que Deus tinha dado na vida dele. E ele queria aquilo porque ele considerava que se ele tivesse aquilo, ele ia conseguir viver o propósito da vida dele. Ele ia conseguir ser um profeta maior do que Elias, e como nós sabemos, ele foi. Eu vi uma vez um estudo, eu não sei se é verdade, porque eu não fiz a conferência no livro aqui dos reis, eu não fiz essa conferência, essa investigação, mas dizem que os milagres registrados na Bíblia, que Elias fez, quando foram verificar os de Eliseu, era exatamente o dobro dos milagres registrados na Bíblia. É exatamente o dobro. Eu não me lembro a quantidade exata dos que estão registrados, mas é exatamente o dobro. Então aquilo que ele tanto queria se realizou na vida dele. Porção dobrada do Espírito. E ele recebeu. E quando ele se viu sozinho, ele pode ter achado: e agora? Acabou tudo. Elias subiu, eu fiquei aqui sozinho, não estou sentindo nada, não estou sentindo o dobro de espírito aqui, não comecei a falar em línguas, não comecei nada, não estou profetizando. E ele se sentiu sozinho, e não acontecia nada. Aí de repente a capa que Elias tinha colocado sobre ele, ele pega e enrola na mão,
e bate no rio Jordão. E o que acontece? O rio se abre. Naquele momento ele percebeu que o pedido dele tinha sido concedido. Naquele momento ele entendeu que Deus estava com ele. Ele não precisou sentir nada, não houve um redemoinho. O redemoinho já tinha passado e tinha levado Elias. E ele entendeu que tudo que ele queria na vida dele tinha acabado de se realizar. E ele poderia, a partir daquele momento, suceder o profeta Elias e dar continuidade ao ministério profético em Israel. Quando nós lemos a história da vida de Eliseu, nós vamos ver o tanto que ele sofreu, o tanto que ele foi perseguido, o tanto que ele foi humilhado, até por reis de Israel, mas ele cumpriu o seu ministério, ele cumpriu o propósito que Deus tinha dado para ele. E nós, irmãos, nós temos cumprido aquilo para o qual Jesus nos chamou. O tema da nossa campanha é buscai. Eu acho que um dos grandes exemplos que podem ilustrar o tema é Eliseu. Ele buscou o que ele queria. Ele andou, ele perseverou, ele obedeceu quando foi chamado, ele queimou tudo que ligava ele ao passado, e ele andou com Deus, ele andou com o profeta. E você? E eu? E nós estamos dispostos a obedecer a Deus e viver o que Deus tem para nós? O que é principal na sua vida? O que você considera aquilo que é de maior importância na sua vida hoje? É glorificar a Deus? Ou é só fazer a sua vontade, a vontade do seu filho, da sua esposa, do seu chefe, do seu coração? Se nós entendermos essa palavra na vida do profeta Eliseu, nós vamos conseguir responder essa pergunta. E com essa pergunta que eu finalizo aqui essa mensagem, com a mesma pergunta que eu comecei: o que você tem considerado primordial? O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Nosso Senhor Jesus Cristo já disse, já nos ensinou, né? Parece até que eu estou só repetindo aqui: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar. Eu acho que essa frase resume o que parece uma resposta para essa pergunta. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. A palavra de Deus. Então, feche os seus olhos nessa hora, peça para Deus, ou então pergunte para Deus o que Ele quer de você, porque eu tenho certeza que Deus vai perguntar para você: o que você quer de mim? O que você quer? Assim como Elias perguntou para Eliseu: o que você quer, Eliseu? Pergunte nessa hora para Deus o que Deus quer de você. Oh Pai, nós estamos aqui agora, Senhor, diante da Tua palavra, essa palavra que foi ministrada primeiro ao meu coração, para que eu pudesse ministrar à Tua igreja. Senhor, mostra-nos, Pai, faz-nos saber, nós queremos saber, Pai, toda a dimensão, toda a grandeza, a altura, a largura e a profundidade do que o Senhor quer para nós, do que o Senhor quer de nós. Faz-nos, Senhor, ter conhecimento do que significou a morte do Teu Filho lá na cruz. Oh Deus, nós queremos entender, Pai, nós queremos ter a noção, ó Pai, do significado da morte do Teu Filho, do Senhor e Salvador naquela cruz, Pai. Sim, Deus, nós queremos saber, assim como Eliseu entendeu o momento em que ele foi chamado. Nós queremos saber, Pai, para o que nós fomos chamados, Senhor.
O que o Senhor quer de nós? A tua palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Oh Deus, ensina-nos, Senhor, ensina-nos a desejar, Pai, coisas espirituais. Ensina-nos, Senhor, a desejar aquilo que o Senhor quer para nós, que seja segundo a tua vontade. Assim como o profeta Eliseu desejou a porção dobrada do Espírito que havia sobre Elias, ensina-nos a desejar o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Pai. Ensina-nos a buscar o teu Espírito Santo. Ensina-nos a desejar, o nosso coração a arder, Pai, pelo teu Espírito, para te obedecer, para te buscar, para desejar ter intimidade contigo, Pai. A nossa alma está pegada ao pó, Senhor. Vivifica-nos com o teu Espírito, Senhor. Oh Deus, o que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer, Pai, de mim? Oh Deus, coloca esse desejo nos nossos corações, ó Pai, de te adorar, de te louvar, de fazer tudo para a tua glória, Pai, de fazer tudo para o crescimento do reino, de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, de entender que todas as coisas são secundárias e que principal é o teu reino. É que o teu nome seja glorificado, é que o teu nome seja exaltado, seja conhecido, Pai, por meio de nós, por meio sim, ó Deus, das nossas conquistas, por meio daquilo que o Senhor nos dá. Que isso não seja um fim em si nas nossas vidas, mas que seja um meio para glorificar o teu nome, Senhor. Que seja somente um meio, Deus. Que as nossas vidas sejam dedicadas a Ti, Pai. Que os nossos dons não sejam para o nosso próprio engrandecimento, para a nossa vaidade, mas que sejam para a Tua glória, Pai. Que tudo que o Senhor nos deu, todos os nossos talentos, seja para a Tua glória, Senhor, seja para que o Teu nome seja engrandecido, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Ensina-nos, ó Pai, a ter coração sábio, ó Deus, para entender essas coisas. Ensina-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Transforma os nossos corações, as nossas mentes, assim como o profeta Eliseu foi transformado, em nome de Jesus, ó Pai. Sabe, irmãos, hoje eu estava conversando com um colega de trabalho, e ele fez o curso de formação comigo lá na Polícia Civil, e tinha um tempo que ele não me via, e eu encontrei com ele no outro curso que nós fizemos, e eu estava me recuperando ainda do tratamento, e eu estava com o cabelo bem ralinho, né, por causa do tratamento, a sobrancelha bem ralinha, a minha pele parecia a pele de ET, né, bem cianótica, e ele me viu e não me conheceu. Aí depois eu conversei, tu é o Fabrício, né? Ele, rapaz, eu não te conhecia. Aí eu fui contar toda a história para ele, do deserto, né? Do sofrimento, do câncer, de como eu fui curado. Aí teve uma hora que ele olhou assim para mim, ele falou, foi Deus. Eu falei, foi Deus. E é interessante que contar isso, e ele chegou nessa conclusão, foi Deus. Então, irmãos, eu acredito que se eu tive que passar por tudo isso, para aquele meu colega chegasse a essa conclusão, valeu a pena. Oh Deus, abençoa, Senhor, a tua igreja nesta hora, Pai. Abençoa o teu povo aqui reunido, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a entender a tua vontade. Talvez tenha alguém aqui hoje passando por um deserto, passando por uma doença, passando por uma dificuldade, seja financeira, seja na família. Talvez alguém aqui que tenha um filho
que está nas drogas, que está desviado, ou a esposa, ou o esposo, ou que está com alguma enfermidade. Pai, em nome de Jesus Cristo, vai ao encontro dessa pessoa nessa hora, se ela estiver assistindo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Teu Espírito Santo vá ao encontro dessa pessoa nessa hora. Talvez ela esteja sofrendo. Faz com que ela entenda, ó Pai, que isso tem um propósito, que isso tem um objetivo, que todas as Tuas obras, Pai, têm um propósito. Nada é por acaso, nada é em vão. Nada acontece, irmãos, sem a vontade de Deus, sem que Deus esteja à frente. Todas as coisas estão nas mãos de Deus, tudo que acontece. Oh, aleluia. Louve ao Senhor nesta hora, adore-o nesta hora. Aleluia, Jesus. Mas os planos de Deus ninguém impedirá. Glória a Deus. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. E que Deus possa continuar derramando da graça dele sobre a vida do nosso irmão Fabrício. E nessa noite eu não poderia deixar de pedir uma porção dobrada sobre a vida dele. Amém? Verdadeiramente, o testemunho dele mexe com a gente. Quem sabe o que ele passou, realmente mexe. E realmente não poderia deixar realmente da lágrima descer, porque é um grande milagre do Senhor. Amém? Para a medicina não tinha cura, mas para o Senhor tinha. Amém? Faz assim com as suas mãos. Que o amor de Deus Pai, a comunhão de Deus Filho e a doce consolação do Espírito Santo, que não vem estar não só hoje, mas que possa estar para todo sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Vão em paz. Amém? Estamos encerrados. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me ver cercados por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir, eu sei.